Fala, meu povo, bora de aula. É, Nós estamos gravando a partir de agora, né? Porque eu vou divulgar esse vídeo para outras pessoas. Então, seja bem-vindo, você que está assistindo essa aula em algum outro momento. E agradecer a galera que está aqui me acompanhando. Qualquer dúvida, vocês vão falando aí comigo no chat, beleza? E a ideia hoje é como funciona a nossa personalidade, né? É uma pergunta que eu me fiz por muito tempo. E eu acho que muita gente se pergunta isso, né? Eu acompanho isso na clínica diariamente. Acredito que vocês estejam aqui hoje, né, interessados, inclusive quem está assistindo o vídeo. Então, acompanha aí, fica comigo que eu quero trazer para vocês coisas mais concretas, tá? Por quê? Porque, assim, é sempre isso, né? De como que a gente funciona, como que o outro funciona, por quê. E geralmente a gente se magoa e termina relações e sai de trabalhos por conta de não entender, não compreender ou não mudar algo que nos incomoda muito. E aí, no decorrer da minha vida, eu tropecei aí na análise transacional, que é uma abordagem da psicologia, só que ela é extremamente aberta e rica para qualquer pessoa leiga que não tenha conhecimento dos estudos da psicologia. E ela foi uma virada de chave na minha vida, um divisor de águas, e eu quero compartilhar isso com vocês, assim como fez diferença para mim. Então, falando de mim, eu sou Gabriela Tavares, né? Sou psicóloga já há uns 12 anos. Me especializei na análise transacional. Nesse meio tempo também fiz uma formação em constelação familiar. Depois eu voltei para análise transacional para nunca sair dela, para me tornar membro certificada, né? Porque eu dou supervisão, eu faço cursos, então hoje como membro eu posso dar certificados mais da UNAT, né? Então são certificados originais, tá bom? É isso. Quero compartilhar com vocês como que isso faz diferença na minha vida, na clínica, diariamente já, nesse tempo todo que eu trabalho com pessoas, realmente muito eficaz. É um trabalho muito rico. E aí, o que é a análise transacional, né? Ela é uma teoria de personalidade e também uma filosofia de vida. O Eric Berne, vou mostrar para vocês a carinha dele aqui, ele era do Canadá, ele foi para os Estados Unidos, ele tinha ali um mundo com a psicanálise, mas ele realmente foi sentindo essa necessidade de, de trazer a mais clareza, assim. Ele estava bem cansado dessa complexidade da psicologia, né? Não criticando a psicanálise, mas ele queria uma teoria, uma abordagem ao qual o próprio cliente entendesse claramente para que ele colocasse em prática o que ele precisava mudar, e não só o profissional, tá? Então, ele focou muito sobre os estudos em cima de sentimento, comportamentos, pensamentos e coisas para que, de fato, a gente possa ter uma mudança eficaz. Beleza? E aí eu vou contar para vocês dos primeiros conceitos da análise transacional, que vai ser essa aula de hoje, tá, gente? Tem vários conceitos, tem muitos deles, assim, principais são uns 10 mais ou menos, só que, assim, abre leque para várias outras coisas, vários outros estudos, então é um estudo muito grande. Mas os estados do ego é um dos primeiros que é base, inclusive, para os outros que a gente estuda, né? Então, ele trouxe ludicamente uma forma de compreender um pouquinho como que funciona a personalidade do ser humano. Por que eu estou falando ludicamente compreender um pouquinho? É porque em linguagens mais profissionais, né, mais científicas, ele fala de redes neurais. Mas, dessa maneira aqui, ele percebeu que chegava mais fácil nas pessoas, as pessoas entenderam com mais facilidade. Então, eu quero que vocês olhem isso como estados da mente. Imagina que todos nós temos essas 3 bolinhas na nossa cabeça, cada um de nós aqui. Eu tenho as 3 bolinhas, vocês têm as 3 bolinhas, que é um sistema de sentimentos que motiva um conjunto de padrões e comportamentos afins. Então, imagina isso como estados da mente. E imagina que existe uma energia que está fluindo dentro dessas 3 bolinhas, tem uma energia rolando aí dentro e ela oscila, por isso que a gente chama de estados, porque às vezes ela oscila mais para um, oscila mais para o outro, tá?
E aí eu vou explicar um por um para ficar mais claro para vocês. O que é o estado de ego pai? Que é o pezinho, né? Que vocês viram lá na outra apresentação. O pai são nossos conceitos aprendidos. Aqui está tudo como a gente veio aprendendo desde criança, assim. Como que anda, como que fala, como que age, como é que se comporta, o que eu tenho que fazer, o que eu devo fazer, o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. Valores, regras, conselhos, preconceitos, tá tudo dentro do estado de ego pai. Então, imagina que tem ali uma parte do nosso cérebro que vai sendo registrada todas essas informações separadinhas, tá bom? O que é o adulto? O adulto são nossos conceitos pensados. Aqui fica os registros e informações do mundo, né? Eu costumo falar que o adulto é o nosso Google. É a hora que eu aprendo algumas coisas lá em casa, no meu estado de ego pai, e o adulto eu vou para o mundo, para saber, para ver um mundo diferente, coisas diferentes, e aí eu vou também adentrando aquilo ali no meu campo de personalidade. Então, o adulto está no movimento do que me convém fazer. A criança são nossos conceitos sentidos. Aqui está o que eu quero, o que eu gosto, o que eu sinto. Aqui está a nossa espontaneidade, sexualidade, criatividade, o desfrutar da vida, sabe? As nossas emoções são basicamente fortes ali da criança, mas todos os nossos 3 estados de ego também movimentam emoções, mas a criança tem esse fluxo mais ali do que eu quero. Então, olha a diferença. O pai, ele tem um campo do que você tem que fazer, e o adulto é o que eu quero, tá? Que tem pesos e bastante diferença. Eu vou mostrar para vocês uma segunda estrutura e mais profunda para falar de comportamentos, para vocês entenderem e vocês vão pensando aí como é que vocês funcionam, né? Ah, eu estou funcionando mais assim, geralmente eu estou tendo mais esse tipo de comportamento, tá? Vão registrando aí para ficar mais fácil para vocês depois. Essa é a segunda estrutura. Nós temos um lado negativo e um lado positivo dessa estrutura de personalidade. O pai se divide em 2, a criança livre também se divide em 2, só que a segunda, que é a criança adaptada, ela se divide em 2 também. Então, tem todas essas divisões para a gente entender mais claramente, tá? Vamos começar pelo pai crítico. O pai crítico, ele tem uma função importante. Bom, como todos eles têm lado positivo, vocês estão percebendo que todos são importantes de alguma forma, né? Só que talvez tenha doses. E o lado importante do pai crítico é esse lado nosso de orientação, de justiça, de firmeza, de limite, de controle, sabe? É aquela parte da educação, nossa, que o pai firma. Fala, não, você não vai brincar aí porque você vai machucar. Não, você não pode brincar com fogo, né? É um movimento da gente entender mesmo o que pode e o que não pode dentro desse campo. Então, por exemplo, para a gente aprender a viver em sociedade, né, gente? Igual eu vou sair, aí tem a lei de trânsito, e ali eu aprendi que tem o semáforo, tem as coisas, eu preciso me organizar com aquilo, porque se eu não organizar, vou ter consequências disso. Então, o pai crítico, ele está voltado para esse campo nosso. Só que, negativamente, ele é uma pessoa perseguidora, autoritária, preconceituosa, que moraliza, que agride, que humilha. Como assim? Quando eu tô com muita energia nesse lugar, eu fico numa postura bem crítica, assim, como se o meu mundo fosse esse e tudo que tá fora do meu mundo tá errado. Então, uma pessoa que ela tende a criticar as outras pessoas, ela tende a moralizar, né? Do tipo, nossa, que absurdo o jeito que o fulano faz aquilo. Nossa, olha o jeito que ele se comporta. Nossa, olha o jeito que ela se veste, né? Então, ela vai entrando nesse lugar bem de perseguidor, né? A pessoa que tá com bastante pai crítico. Alguns líderes, por exemplo, que são as pessoas assim, às vezes bem inacessível, né? Talvez tenha um pouco aí do pai crítico. Vão pensando aí comigo. O pai protetor, ele já tem aquela função mais materna, que é aquela parte nossa de cuidado, de proteção, de afetuosidade, né? De compreensão. Gabi, mas espera aí, a gente tem isso, dentro da cabeça, é com a gente mesmo ou é com o outro? É os dois.
tá? É os dois. Então, assim, ó, eu posso ter um movimento, por exemplo, eu errei no meu trabalho. Quem é que fala comigo? É o meu pai crítico ou é o meu pai protetor? Por exemplo, as mensagens que eu recebo nossa, mas que burra, olha lá o que você fez. Nossa, como que eu errei aquilo? Mas não é possível um movimento do pai crítico negativo. E do pai protetor? Não, calma, pera, eu tô aprendendo. Dá para arrumar isso aqui, né? É um movimento de ser gentil comigo mesma. Positivo. O pai protetor negativo, ele tem um movimento super protetor, meloso, e impede o crescimento. Então, por exemplo, nesse campo de olhar para mim, eu tô no mundo, na vida, aí de repente eu penso, vou trocar de trabalho. Vou nada. Vai que lá é ruim. Aqui tá ruim, mas tá bom, não é assim que a gente fala? Eu vou arrumar um namorado. Nem, dá trabalho. E se eu me machucar? E se eu me ferir? Então, a superproteção, ela olha os 50% de possibilidade de dar ruim. Então, se eu levar meu filho no parquinho hoje, dito de regra, a maioria das vezes ele vai brincar mesmo, sem se machucar. Mas pode acontecer dele se machucar. Se eu não soltar ele, talvez ele não vai se machucar. Mas ele não vai aprender a pôr a mão para se defender, ele não vai aprender a entender que ralou o joelho vai sarar, ele não vai aprender as coisas. E a hora que ele estiver sozinho, ele não vai se sentir capaz de fazer, né? Então, na superproteção, talvez eu vou olhar o parquinho e falar, não, mas aí eu posso me machucar. E aí, aquele 50% que eu poderia aproveitar e desfrutar da vida, eu não desfruto. Tá fazendo sentido aí para vocês? O adulto, ele não se divide, mas ele tem um lado positivo e negativo. O lado positivo é esse lado racional, lógico, do aqui e agora que nós estamos nesse momento, por exemplo, né? Eu estou aqui trabalhando, conversando com vocês, passando informações, vocês estão aí sentados, concentrados, né? Trocando informações, se fortalecendo. Então, via de regra, a gente está mais fortalecido no adulto. O adulto negativo, ele tem aquele campo da manipulação, de ser antiético, são pessoas que agem sem responsabilidade, com injustiça, que tira proveito da situação, sabe? Por exemplo, pessoas que inventam muita história para tirar o meu da reta. É um exemplo. Gabi, então você está me dizendo que nós temos todos esses? Temos todos esses, são doses, né? Às vezes mais um, mais outro, às vezes um excluído, às vezes um extremamente dominador. Vai pensando aí, tá? E a nossa criança? A nossa criança, além de ser a mais complexa, ela divide em 3. Então, qual que é a primeira divisão que eu falei para vocês? Tem a criança livre, que é a de cima, e a criança adaptada. A criança livre, ela fala por si só, né? O livre, essa parte nossa de ser, de desfrutar, tá bom? Positivamente é isso. Quando eu fui, interessante que uma vez eu fui olhar no dicionário o que significava espontânea, porque eu tinha na minha cabeça, olha como que os comportamentos e pensamentos não são óbvios. Eu tinha na minha cabeça que uma pessoa espontânea era aquela pessoa extrovertida. E não. Espontaneidade no dicionário está dizendo ser natural. Olha que interessante. E criança livre é ser natural. A criança não é assim? Se ela gosta, gosta. Se ela não gosta, não gosta. Ela sai de perto, ela chora, ela demonstra as emoções dela, assim, instintivamente. Então, olhando para esse campo, é como se eu tivesse uma criança ainda dentro de mim, com comportamentos, pensamentos e sentimentos dela, mesmo eu sendo um adulto, tá? E fortalecendo esse campo de intuição, de emoções adequadas, de lazer. Então, para diferenciar um pouquinho da criança livre negativa, que é um lado nosso, assim, mais negativo, mais bagunceiro, mais egoísta, com mais exagero nas emoções. Então, por exemplo, se eu levo meu filho hoje no mercado e eu falo não para algo que ele quer levar, ele não vai olhar para mim e falar assim, tudo bem, mamãe, te entendo. Não, ele não vai fazer isso. Ele vai demonstrar o ser natural. Então, ou ele vai ficar bravo, ou ele vai ficar triste.
mas num movimento natural de, droga, queria levar, né? Não, mamãe, ok? O exagero da emoção é a criança que faz birra. Que aí ela grita, ela rola no chão, ela chora, ela faz um drama. No adulto, pode ser assim também. Talvez eu viva uma situação que eu poderia somente ficar triste, mas de repente eu estou fazendo um drama, assim, que eu estou quase morrendo, desesperadamente, tá? Essa é a diferença de criança livre e criança negativa. A adaptada, ela tem duas, que é a submissa e a rebelde. Por que adaptada? Porque é uma parte nossa que teve que se adaptar ao desenvolvimento, ao ambiente ali que eu cresci. Então, a criança submissa, ela tem uma parte importante que nos chama a olhar para essa parte de disciplina, de rotina, de compreensão, de aceitação. Mas negativamente, ela é uma parte nossa que é confusa, angustiada, insegura. Aqui, gente, eu costumo falar que se você é um adulto que tem dificuldade de dizer não, provavelmente você tem muita criança submissa. Porque a criança submissa é aquele lado nosso que quer agradar o outro. E esse agradar o outro corresponde em me ferrar, em me prejudicar, tá? Então, por exemplo, se eu tô lá na empresa, eu tô com uma mesa cheia de coisas, assim, eu não tô com tempo para ir no banheiro. E aí chega uma pessoa e fala, nossa, Gabriela, por favor, só mais isso aqui, mas por favor. Eu, no movimento da criança submissa, eu vou dar um sorriso, porque eu preciso agradar. Eu vou dar um sorriso, eu vou dizer que sim, eu vou falar para ela, pode deixar aí, eu vou ver o que eu faço. Mas assim, por dentro, eu tô com muita raiva, eu tô com ódio, eu tô cansada, eu tô me matando. E aí eu falo que é um furacão, gente, é um furacão. Ao mesmo tempo que a criança submissa é uma pessoa que tem dificuldade em falar não, ela, quando explode, sai de perto, assim, porque eu acho que guardou tanto que aí é uma explosão, tá? Vocês estão identificando aí, né? A criança rebelde. A criança rebelde, ela tem um pouco mais desse campo de se rebelar contra a injustiça, de se proteger. É aquela que quando você chega no ônibus, você cutuca lá o moço e fala, dá licença aí que você está no lugar preferencial, né? É uma coisa mais de ação. Só que negativamente, essa parte nossa, ela é opositora, ela é ressentida, ela é desconfiada, ela é agressiva, né? Ela fica buscando um perseguidor. Então, a criança rebelde, ela é mais egoísta, ela é mais da briga, da discussão, não num sentido saudável, adulto, né? Assim, por exemplo, um casal, quando tá ali os dois naquela competição de quem tá certo e quem tá errado. Eu costumo falar, estão os dois na criança rebelde. Por quê? Porque é aquela história assim, vamos brincar? Vamos, mas a bola é minha, eu que mando. Entende? E aí fica nessa situação. Não tem uma coisa ali do adulto. O adulto é, você fala o que você pensa, eu falo o que eu penso e nós vamos pensar juntos como lidar com essa diferença, por exemplo. Agora a criança rebelde não, é aquele que tá brigando, tá discutindo, aí fala mais alto e aí grita porque precisa convencer o outro. Faz sentido aí para vocês? Então, gente, eu quero que vocês vão pensando aí, olhando todas essas características, esses exemplos que eu estou dando para vocês, onde é que você geralmente está funcionando mais? Talvez eu poderia te contar várias histórias, eu poderia te dar vários exemplos, mas tem muita coisa, né? Tem muita coisa, muita teoria. Então, com essa aqui que eu estou trazendo para vocês, acolham aí, sente no seu coração, vai percebendo intuitivamente aonde você falou, nossa, parece que eu estou bastante aqui, nesse lugar. Porque o que acontece? Eu quero trazer um outro ponto que eu acho muito interessante. Eu atendo muito casais, né? E aí, aprender isso aqui também é extremamente rico e está sendo uma virada de chave para muitos, muitos casais que eu acompanho. O que é a tal da simbiose? A simbiose é uma teoria criada para explicar a relação entre mãe e filho. Por quê? Porque nós somos os únicos seres animais
que quando a gente nasce, a gente precisa de um cuidador. Então, o que acontece? Essa mãe, ela desenvolve uma energia maior ali no pai adulto, ela deixa a criança dela um pouquinho de lado, não é assim, mães? Eu não posso falar, meu filho tá chorando lá para mamar e eu falar, não quero dar mamar agora. Não é assim que a criança vai. Não, vou tomar banho, não quero saber de você. Não posso fazer isso. Então, ela deixa a criança dela um pouquinho de lado. Ontem eu escutei minha cliente falando, eu como a hora que dá, eu faço as coisas a hora que dá, porque é isso. Se eu não deixar essa criança um pouquinho de lado, muita coisa dá problema, né? Inclusive o cuidado com essa criança. Então, essa mãe fortalece esse lado para cuidar de alguém que vem ali instintivamente e explicando cientificamente bem na criança, bem no estado de ego criança, né? O bebezinho, ele começa o desenvolvimento da criança para ir desenvolvendo os outros. Essa explicação da simbiose. E ela acontece, ela dura mais ou menos ali até uns 4, 5 anos, eu ando falando que até antes, né? Por quê? Porque a partir do momento que a criança nasce, tem alguém para se responsabilizar por ela. E por que simbiose? Porque é como se eles ainda fossem um corpo só, tá? A mãe sente, a mãe fala, não, peraí, isso aí é cólica. Não, isso aí é dorzinha. Não, isso aí é fome. Não, isso aí é colinho só. Então, parece que a mãe tem um negócio, assim, que ela sente o que o bebê tá sentindo. O peito enche, né? É mesmo. O peito enche de leite. Fala, meu neném quer mamar. E aí, o que acontece? Ali, quando a criança vai crescendo e vai ficando um pouquinho mais dona do narizinho dela, né? Então ela vai aprendendo a falar, vai andando e tudo, ela vai quebrando, porque aí ela começa a falar. Por exemplo, meu filho se sente dor, eu falo, põe a mão onde tá doendo. Então hoje ele já tem essa cognição de colocar a mãozinha. Mamãe, quero fazer xixi, mamãe, quero fazer cocô, mamãe, quero comer, mamãe, não quero comer isso, mamãe, isso aqui não tá legal. Então, a partir do momento que a criança desembola para esse campo, essa simbiose ela vai se quebrando. E aí a criança vai desenvolvendo a própria estrutura de estado de ego dela, tá? Via de regra, a criança desenvolve aí pai, adulto, criança mais completinhos até uns 12 anos. E depois vamos fazendo fortalecimento e reciclagens. Aí é outro ponto de teoria. Mas o que acontece? Por que eu quis trazer isso aqui para vocês hoje? Porque a simbiose, vocês já devem ter escutado aí, né? Falar assim, porque tá num relacionamento simbiótico, porque tá com simbiose nesse trabalho. É quando leva-se essa relação para os casais ou para demais relações, e aí não é saudável, gente. Aí é uma simbiose patológica, tá? Por quê? Porque a gente é um ser único. E se eu estou dependendo de alguém por algum motivo, alguma coisa, provavelmente eu estou com algo disfuncional. Então, deixa eu explicar para vocês isso aqui, por exemplo, numa demanda de casais. Eu atendi uma grande maioria de casais que geralmente as mulheres, tá? Tô falando da minha maioria aqui, tá, gente? Estavam fortalecidas no estado de ego pai adulto. E aí, o que acontece? Por que eu tô contando isso para vocês? Porque é uma tendência. Eu não sei, é lógico que pode ter papéis diferentes, é lógico que pode mudar, e eu já atendi casais com energia trocada, mas geralmente as mulheres têm um instinto mais materno, tá? E a gente vem numa sociedade onde tá sendo fortalecido isso, né? Mulheres fortes, mulheres inteligentes, mulheres que querem ensinar os homens a ser homem. Pesado isso, né? Eu tava bonitinha até agora a aula, né? Mas acontece. E aí, o que acontece? Por que isso acontece? Porque eu fortaleço a minha energia aqui e, de fato, eu encontro, às vezes, uma pessoa que fortalece aquela parte que eu não estou cuidando de mim. Entende, gente? É como se fosse a metade da laranja. Eu tô mais forte aqui, o outro tá mais forte aqui, aí a gente se une, porque, né, vira quase que uma pessoa só. Esse aqui é um dos grandes problemas, principalmente na relação de casal, gente. Principalmente. Por quê? Porque se eu encontro alguém que eu quero educar essa pessoa, que eu quero
ensinar como ela tem que ser, não vai dar bom. A gente não educa o outro já tem uma mãe, um pai, né? Já viveu uma vida. A gente tem trocas no adulto, onde a gente conta para o outro o que a gente precisa, o que a gente necessita, mas não o que o outro tem que ser. E aí, o que acontece? Se eu tô nessa energia aqui, gente, aí são queixas que eu escuto assim, ó. Eu tô cansada do meu casamento, porque parece que eu tenho um filho, eu tenho um menino em casa. Eu quero um homem. O lado de cá vira para mim e fala assim, ó, eu tô cansada desse casamento porque parece que eu tenho outra mãe. E mãe basta a minha. Mãe é chata, né? Eu quero uma mulher. E basicamente isso aqui desembola para muito campo de traição, tá? Não tô justificando, só tô contando para vocês o que é a demanda que aparece pra gente. Quando chega para mim uma demanda de traição e eu conto isso aqui pro casal, eu mostro para eles o campo. Não sei quantos por cento hoje de falar para vocês, assim, quase que todos olharam, se identificaram, perceberam e falaram, poxa, é mesmo, tá acontecendo isso aqui, sabe? E são coisas sutis, gente, assim, ó, é um jeitinho, é porque o pai tem o tem que, você tem que, e quando você entra no relacionamento e você fica ordenando essa pessoa o que ela tem que fazer, por que ela tem que ser daquele jeito, você tá educando. Tá, gente? É difícil falar isso, mas você está tentando educar uma outra pessoa. E aí, olha que interessante. Não é só uma pessoa que vem com tendências fortes a isso aqui. É porque a gente reforça. Então, por exemplo, depende da onde eu estou indo também. Né? Tem um exemplo em um outro conceito que a gente fala que são as transações, a forma que a gente se relaciona, né? Então, por exemplo, num diálogo simples, eu posso virar para a pessoa e falar assim: quantas horas? Uma conversa de adulto para adulto. E a pessoa me responder: 10 horas. Pronto, uma conversa de adulto para adulto, né? Mas eu tô lá, acordei organizando as coisas, meu marido tá dormindo, não levanta, tá enrolando, eu tô mal com aquilo, não tô conseguindo falar. Aí eu vou e mando uma pergunta de pai para criança, né? Não, na verdade ele que vem, né? Numa pergunta, sei lá, ele me pergunta lá do quarto, fala assim: meu bem, quantas horas? Aí eu tô cheia daquelas coisas que eu falei para vocês. Qual que vai ser minha resposta? Vai ser de adulto? Eu vou dizer para ele 10 horas? Ou eu vou lá pro estado de ego pai? Eu vou pro estado de ego pai, eu respondo. Tá na hora de se acordar. Até agora você tá nessa cama. E tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E você vai chegar atrasado no trabalho. Não é uma fala de mãe? Mas muitas pessoas fazem isso nos relacionamentos. Muitas. Eu tô dando exemplo aqui, basiquinho. Mas quero que vocês escrevam aí, fala comigo, me dá um exemplo vocês, que eu vou contando para vocês se isso é de pai, de adulto, de criança, da onde que é. E é essa ideia, gente, de tomar consciência disso aqui, para você perceber. Gabi, como que eu sei claramente? Tem um livro especificando, assim, o diálogo, a forma de conversar? Não, gente, não tem. Por quê? Porque cada ser humano é muito individual. É na troca, é na conversa, é a gente se relacionando, é a gente entendendo o campo de cada um. É você ir para terapia e contar suas histórias, contar sobre as DRs, né? Como que aconteceu, o que aconteceu, para a gente entender como é que está esse papel e fazer um processo de mudança, porque existem formas diferentes, né? É um pai, um adulto, uma criança, são sentimentos, pensamentos e comportamentos de um pai, de um campo paterno, de um adulto e de uma criança que nós temos hoje em dia, que a gente oscila o tempo inteiro nesse papel. A gente pode trocar o campo da simbiose, né? Pode ser, por exemplo, você fala, Gabriela, eu não consigo sair desse trabalho. Por quê? Porque às vezes tem algum campo ali de simbiose com alguém, com a empresa. É como se, gente, se eu fosse quebrar essa relação aqui, a pessoa falasse assim, mas eu não consigo viver sem o outro. Eu não sei viver sem o outro. É bem parecido com a mãe mesmo, com o filho, porque o filho ele morre se ele não tiver um cuidador. Entende? Então são relações que às vezes até já acabaram, mas é muito difícil de quebrar. Perigoso. E isso aqui pode ir para jogos, são outros conceitos da AT.
inclusive problemas sérios de relacionamento de casal, tá? Fez sentido aí, galera? Então é o seguinte, eu quero que vocês pensem em tudo isso que a gente falou aqui, né? Se quiser, volta à aula, escuta de novo, né? Fala comigo, vai movimentando, faça testes. Eu falo isso muito para os meus clientes, façam testes, tá? Deixa eu mudar uma forma de eu falar, deixa eu ver como é que isso aqui funciona. E se eu falar de tal maneira? Você convida o outro de uma forma diferente, entende? É um processo de imã ali. É o mesmo fluxo de energia que eu mexo aqui do lado de lá, eu acabo mexendo do lado de cá, de lá. Gabi, mas não sou eu, é o outro que tem que fazer. Confie em mim. Quando você mexe no seu, eu costumo falar assim, não tem como mudar os móveis de lugar e não mudar onde que você passa. Quando você mexe no seu, você acaba mexendo no outro, porque você, aqui nesse caso, o que a gente faria? Eu preciso trabalhar com essa pessoa aqui, o conjunto dela. Essa aqui precisa cuidar um pouco mais da criança dela. E essa aqui precisa cuidar um pouco mais do pai e do adulto dela. A hora que esses dois estão fortalecidos dentro do seu, eles conseguem se relacionar de forma ok, de forma mais saudável. Percebe? É complexo. Então, pessoal, é o seguinte, para não ficar extensivo, você tá aqui assistindo a aula, tá lendo, tá fazendo um monte de coisa, e mesmo assim não está fluindo, busque ajuda, porque o nosso olhar, enquanto profissional, é muito malhado, é muito fino sobre isso. Às vezes você está contando uma história e eu estou ali montando já esse quebra-cabeça, essa coxa de retalho, claramente, né? Por quê? Porque nós temos um estado de ego contaminado também. Então, às vezes você fala, não, mas eu tenho essa postura que eu sei que isso é adulto, e às vezes não é uma postura adulta, é da criança rebelde, entende? Então, a gente precisa desenhar isso com mais clareza. E o campo terapêutico, ele ajuda bastante. As imersões, os grupos, tá? Faz muito sentido aí para ajudar vocês. Deixo para vocês os meus contatos, eu estou aberta. De vez em quando a gente faz o curso introdutório da análise transacional, ele é um curso aberto para todas as pessoas, para todo mundo que quer olhar para isso, que quer aprofundar nisso e que quer aprender os outros conceitos para movimentar a comunicação. Vai acontecer um agora, em breve, não vou falar aqui agora, porque a ideia é deixar essa aula gravada por muito tempo, mas vou deixar anotado para vocês. Busquem, gente, é libertador você ter a possibilidade de ter uma movimentação diferente, de ter respostas diferentes. Era muito bonito quando eu testava e eu tinha resposta diferente. Parece que eu nem acreditava naquilo que estava acontecendo, sabe? E hoje os meus clientes fazem isso, eles também falam a mesma coisa para mim. Então, experimentem. Divulga essa aula para quem você quiser, para quem você acha que pode ajudar. Assiste junto com o seu parceiro ou com sua parceira. Eu acredito muito que a gente pode ser melhor, que a gente pode ser mais feliz, que a gente pode ter uma vida mais plena, que a gente pode sim ter relacionamentos saudáveis, tanto no campo do casal, quanto no trabalho, quanto entre famílias. Eu acredito muito nisso. E começa desse ponto aqui, essa clareza sobre trabalhar a comunicação, a forma de eu me relacionar, de me posicionar, ok? Ok. Eu vou continuar o trabalho com essa galerinha aqui que está me acompanhando, mas eu vou parar a aula para divulgação. Muito obrigada. Obrigada a vocês aí que estão me mandando mensagem, comentando. E comenta aqui também, né? Eu vou deixar no YouTube. Então, pessoal, por favor, comenta qualquer coisa que vocês quiserem, alguma dúvida, se ficou bom, se não está claro. Eu estou aqui super aberta a ajudar, a levar isso aqui para vocês, levar para vocês o que realmente fez e está fazendo diferença na minha vida. Tá bom? Um carinho meu, um grande abraço, muito obrigada. Beijão para todos vocês.